depressão e síndrome do pânico? Existe um número tão grande de pessoas hoje com depressão e muitas, né, Alex, nem foram diagnosticadas ainda, né? Exatamente. E aí a gente estava fazendo a pesquisa, Kátia, desse assunto, preparamos uma arte. Você com certeza vai ficar impressionada com a quantidade de gente que sofre da síndrome do pânico, para começar. Quer ver? Também. Quer ver? Olha lá, síndrome do pânico. 4% da população mundial sofre com síndrome do pânico. São 6 milhões de brasileiros que sofrem com distúrbio. 50% das pessoas com a síndrome têm ansiedade e depressão. Então tem síndrome do pânico, ansiedade e depressão. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Exatamente, Kátia. E aí os efeitos acontecem no dia a dia. Às vezes no seu cotidiano, uso de celular, televisão, agito. E aí as pessoas não vão sentindo. E aí forma aqueles famosos gatilhos, né, Kátia? E aí quando a gente percebe é triste demais. É verdade. Né? Olha, a gente está aqui mais uma vez com o Dr. João Borzino, que é especialista em saúde mental, e a esposa, que é a Júlia Gunter, que sofre de síndrome do pânico, né, Júlia? Boa tarde, Júlia. Boa tarde, doutor João. Olá! Olá, tudo bom? Bem, vocês? Kátia. E quando que você foi diagnosticada? Boa tarde. Quando você foi diagnosticada com síndrome do pânico, Júlia? Tem uns 2 anos. 2 anos? E 2 anos, depois que eu tive a segunda filha. E eu comecei a sentir umas tremedeiras, a travar. Eu falei, não, tem algo que não está normal aí acontecendo, né? Mas aí o João percebeu rapidinho, porque você é um especialista em saúde mental, olhou para a Júlia e falou, acho que a Júlia deve estar com algum problema, né? Já olhei e falei, xiii, Marquinhos, até dentro de casa, né? Não vai ter saída, né? Até dentro de casa, porque os sintomas eram bem claros, era exatamente isso. Quais são os sintomas? Ela tinha medo de, por exemplo, ir a um shopping, dirigir um carro, né? Aquelas coisas de que não dá conta das filhas, né? Começava... como estava dizendo, associado a sintomas depressivos também. Será que eu vou conseguir cuidar das minhas filhas? Será que eu sou suficiente? Será que eu consigo? Será que dá certo? Né? Todas essas coisas que vêm junto, né? Enquanto não acontece uma crise. Mas né? aí... Então ela sentiu pressão também. É como se virasse a chavinha, quer dizer, Júlia, você nunca teve nada e de repente virou a chavinha com o nascimento da sua segunda filha e aí você teve tudo isso de uma vez? Não, eu sempre fui muito ansiosa e isso eu acho que tem a ver, né? Tá ligado com a pessoa ter a síndrome. Então, como eu sou ansiosa, a gente tem um desfecho ruim das coisas. E aí a pressão, as coisas começaram a piorar, né? Com a maioria das pessoas. E eu chegava aí num determinado lugar e do nada o coração começa como é que fala? A disparar. Eu começava a suar, eu falava, meu Deus, eu vou morrer, uma sensação de morte, é terrível. E aí eu falava, João, eu chegava a ligar para ele, mas eu nunca assim... Eu tomava um remédio, no caso, como ele é psiquiatra, ele fez o diagnóstico e hoje eu faço terapia e tomo remédio. Olha, então eu tô controlada, vamos dizer assim. E a gente até conversando outro dia com o doutor João Borzino sobre outro assunto, ele disse que a esposa dele, a Júlia, teria já há uns anos descoberto a síndrome do pânico e a depressão, estava em tratamento, a gente resolveu falar sobre esse assunto. Então, colocamos 2 posts nas nossas redes sociais para você de casa deixar suas dúvidas, porque assim a gente tem o lado médico com o doutor João e o lado do paciente com a Júlia, para a gente saber o quanto que é importante você saber dos 2 lados. A primeira pergunta, vamos ver no telão? Põe no telão para mim, Neri, faz favor. Obrigada. Andréia, gostaria de saber se a pessoa com síndrome do pânico é capaz de perceber que está doente logo no início ou somente uma pessoa externa. Quais os tratamentos disponíveis e se estão disponíveis pelo SUS também, pergunta a Andréia. Então, tem como a pessoa saber sozinha que está com pânico ou você acha que não, João? Kátia, é difícil, querida, pelo seguinte, a pessoa acha que está tendo um chilique, sabe chilique? Faniquito. Pouco sistema nervoso, aquelas coisas que a gente escuta, né? Ataque do coração, deve ser, acho que vou morrer. A sensação que a pessoa tem que vai morrer, muito medo de morrer,
né? Então ela fica pulando de galho em galho aí, do cardiologista de lá para cá, né? Chega no pronto-socorro, acha que é piti e não enxerga isso. Até mesmo os colegas médicos. É difícil. Demoram. É bem difícil. Agora ela pergunta se tem tratamento disponível, se existe um tratamento disponível e se no SUS a gente encontra também esse tratamento. Existe tratamento disponível, sim. Pelo SUS é meio complicado, porque tudo pelo SUS está muito complicado de uns anos para cá. Né? Muita gente. A medicação ficou bem reduzida, acho que você encontra assim, só fluoxetina ou sertralina e olhe lá, né? Que são medicações assim usadas também nisso. E acompanhamento psicoterápico, Deus do céu, o que tem que esperar é uma coisa infelizmente. Mas o tratamento de terapia, a gente sempre lembra, né, que as faculdades de psicologia também abrem vagas ali para atendimentos e tudo mais. Se faz uma pré-seleção de acordo com os problemas que as pessoas têm e aí se chama com uma certa frequência muito maior do que a gente muitas vezes encontra no hospital, que a busca é muito maior do que a gente imagina. Alex, tem mais uma pergunta, né, Alex? Tenho sim, Kátia. O Marcos Cover aqui, nosso telespectador, te mandando um beijo também. Beijinho, viu? Boa tarde aí para o casal. Também o seguinte, ele disse que ele tem muita ansiedade, sofre de ansiedade como muita gente, e ansiedade não tratada vai virar síndrome do pânico? Boa pergunta. Então, vamos fazer uma coisa. O doutor João já responde, mas a gente vai para o intervalo, 2 minutinhos, vamos saber se a ansiedade pode virar síndrome do pânico. 2 minutos só, tá já. Gente, hoje estamos falando de um assunto muito sério, que é a síndrome do pânico, depressão, ansiedade. Alex deixou uma pergunta no ar de um telespectador nosso, né, Alex? Exatamente, Kátia, foi do Marcos Cover e ele diz o seguinte, ele é muito ansioso, ele quer saber se a ansiedade, quando não é tratada, pode virar síndrome do pânico. Doutor João, ansiedade não tratada se torna sempre síndrome do pânico ou não? Isso que é ansiedade, né, Kátia? Você já está ansioso pelo que vai acontecer com ele. Mas aí é bom. Mas eu acho que esse grau de ansiedade dele é bom, porque assim, se isso puder acontecer, ele já começa a se cuidar antes para evitar, né? Ou já começa a ter pânico já. Quem sabe já está em pânico, mas assim, não obrigatoriamente, viu, Kátia? Não é assim que acontece, tá? Transtornos ansiosos geralmente estão associados, como estava falando ali naqueles números da OMS, né? Então, mas não obrigatoriamente. Pode ter, pode não ter. Está muito mais associado mesmo à depressão, viu? E não à ansiedade. Mas é que a Júlia até disse que ela era muito ansiosa. Mas você se sentia deprimida também, Júlia, em alguns momentos ou não? Sim, também? Eu larguei, quando eu virei mãe, eu larguei minha vida. Fiquei naquele mundo infantil, me senti um pouco sufocada, assim. Ficou um pouco triste. Ela ficou. Porque depressão a depressão é um episódio, né? Depressão é aquela quando te baixa a vitalidade, né? Quando você fica com medo, né? Canseira, é uma falta de vitalidade. Chega no final do dia, você está acabada, diferente do que nos outros dias, né? Então está muito cansada, remói muito as coisas. Tem muita ansiedade misturada com a depressão e vice-versa. É confuso, né? É confuso, né? Até chegou várias perguntas. Eu vou selecionar uma delas, que resume bem o que a gente está falando, que é a Silvia Helena. Oi, Kátia, minha dúvida é a seguinte: se a síndrome do pânico está associada à depressão, se as duas coexistem ou se uma pode gerar a outra. Então é bem isso, quer dizer, você pode estar com a síndrome do pânico, com a depressão juntas, separadas, com ansiedade, pode se formar um bololô só, né? Um coquetel aí de qualquer forma. O ovo é a galinha aí, vem de qualquer jeito, tá? Pode começar com pânico, virar depressão, depois associar com ansiedade, né? Mas geralmente sabe que a gente percebe que pessoas com um perfil muito responsável, muito preocupadas com a vida, muito preocupadas com o sustento da família, tanto que ela foi exatamente quando teve as pequenas, né, que bateu o negócio, quer dizer, se questionou, né, e aí são pessoas que têm um perfil de muita responsabilidade, isso a gente percebe. Agora, sabendo disso, a gente sabe que em alguns casos a hereditariedade conta. A depressão, a gente vê em algumas famílias que alguém da família tem, outro tem, às vezes em graus diferentes, mas que é meio sucessivo em algumas famílias. A hereditariedade conta bastante de fato, ou o que a gente vê é um pouco de gente que fala assim, eu tô triste, mas eu chamo de depressão, ou é a depressão mesmo?
assim, a gente tem que diferenciar mesmo. Hoje em dia a gente discute muito onde está o limite entre depressão e tristeza, que é aquilo que o indivíduo vive na vida dele mesmo, no dia a dia, com as coisas que acontecem, né? Mas tem hereditariedade na doença, depressão e nas síndromes depressivas, nas crises depressivas não, né? Mas você vê, por exemplo, como é que é a tua avó? Ansiosa. Como é que é a tua mãe? Ansiosa. Como é que é a tua tia? Ansiosa. Não, é de levantar os cabelos. Mas e depressão? Você não sabe como é. Mais alguém da família Não. teve? Não. Depressão exatamente você não vê, mas muita ansiedade, muita ansiedade. Muita ansiedade. Mas a que grau de ansiedade que elas têm? Não conseguem ficar quietas, estão sempre inventando uma coisa, estão agoniadas? Agoniadas, desfecho ruim, você não vive o agora, você não presta nem atenção no que estão te perguntando, porque você já está pensando na resposta. É desse nível, é ansiedade nesse sentido. É uma mega ansiedade. TAG, né, que chama, transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade generalizado, né, que sempre dá branco quando fica nervosa, né, quando tem um TAG mesmo, né. Elas são assim, então, essa ansiedade vem de vó para filha, não sei o quê. A avó é um terror da ansiosa, né, é uma coisa de louco. A mãe, aliás, elas são tudo muito parecidas. Você viu uma, viu todas. Agora, a depressão, ela meio que aparece em momentos quando você está cansada, com fome, aí você se sente com baixo... Como é que fala? Baixa energia. Baixa energia, você quer ficar na cama, você não quer levantar, você não quer fazer nada. E também ficar na cama se torna algo assim, chato, tudo irrita. Mas baixa energia aqui não é o caso, viu, Cátia? Mas assim, nesses momentos de depressão... Nas crises depressivas, sim. Aí, sim. Por isso que muitas vezes as pessoas acham que não é depressão. Até você que está assistindo a gente, você sabe que um número muito grande de jovens hoje são diagnosticados com depressão. E aí a gente olha e fala, mas gente, tem tudo. É jovem, tem a vida toda pela frente. Então é difícil a gente levar como parâmetro o que parece ser uma felicidade para aquela pessoa. Você fala assim, não tem nem problema, mora com os pais. E a gente não sabe a cobrança que a pessoa se coloca e que também a sociedade coloca em cima hoje de cada jovem, né? Sim, já existem estudos dizendo que o Facebook faz mal para a ansiedade, é gerador de ansiedade. Né? Porque você olha nas redes sociais como um todo, tá todo mundo viajando, esquiando no Nordeste, na praia, e só você que está aqui trabalhando e sem dinheiro. Ainda bem, né? Que eu posso quando eu estou trabalhando também. Eu boto descabelada, sem fazer maquiagem, vida real, então, né? Isso aqui é o melhor da vida. As pessoas que têm melhor qualidade de vida são essas que não se preocupam, que caem na realidade mesmo, né? Por isso que eu coloquei uma foto no Insta, descabelado de manhã, falando: alô, nação descabelada, bom dia. Bom dia. Todo mundo descabelado. Né? Rafa, tem mais uma pergunta, né, Rafa? Eu tenho uma pergunta que eu acho que pode servir para a Júlia, na verdade, porque a Aline Moura aqui, ela deu um depoimento. Ela falou assim, eu não consigo mais sair de casa. Antes eu ainda conseguia fazer minhas coisas normalmente. Queria saber se com o tempo a doença vai aumentando, pois hoje só de pensar em ir para algum lugar, ela não dorme, tem crise de ansiedade e fuma mais do que o normal. Volta e aí a gente já responde para a Aline. Peraí. Vamos relembrar a sua pergunta da Aline? Vamos lá. Ela falou que não consegue mais sair de casa, antes até ela conseguia, né? E ela queria ver se com o tempo a doença vai aumentando. Porque hoje, só de pensar em ir para algum lugar, ela não dorme, tem crise de ansiedade e fuma mais que o normal. Ela não falou se ela faz tratamento, não. Não, né? não falou. E aí, doutor João e Júlia, a situação piora se você não faz um tratamento, um acompanhamento? Tudo piora, com certeza, né? Na verdade, é o caso de o seguinte, ela está piorando. Então, independente do nome que existe, se é doença, se não é doença, o que é, o que não é, qual é a doença dela, ela está piorando, ela está sentindo mais sofrimento. Ela tem que procurar o especialista para se tratar. É isso que ela precisa fazer. E, gente, e urgente, viu? Porque, às vezes, a gente fica nessa ansiedade, eu vou tentar sozinho, e isso pode ser mais prejudicial, não. Porque você acha que você é incompetente. E quando, você na verdade... acha, aí a gente se engana. E você está doente. Você precisa de ajuda, você precisa assumir que você precisa de ajuda. As pessoas ainda acham que é frescura. E não é, gente. Mas
Não é. Aí não é. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tem muito preconceito ainda, viu, Kátia? Não, existe muito preconceito. Nas redes sociais, inclusive. O que Aqui eles estão falando? uma pessoa que mandou que conhece algumas pessoas que dizem ter essa síndrome, mas só quando é para se comprometer com assuntos que precisam de uma atenção maior. Sempre há uma negativa de ir ouvir fazer algo, mas para ficar à toa até de madrugada e passear ou ficar navegando não tem crises. Aí acho que alguns têm crises quando convém. Então, gente, aí eu acho que esse também é um problema. O julgamento, você julgar algo que você não está vivendo. Eu não posso dizer assim, ai, Júlia, eu sei o que você sente, porque eu nunca tive isso. Mas eu posso dizer, eu imagino, pelo que você diz, o sofrimento que você passa. Então, são situações diferentes. E isso, às vezes, a gente vê, e isso é falta de informação, é ignorância em relação a um assunto, que é o que acontece com essa pessoa, e que dificulta a vida de muita gente que está ao redor dela e pode só estar pedindo uma ajuda. E não que ela resolva a vida da pessoa. Tem mais uma pergunta? Vamos ver mais uma? Ó. Ingrid, a síndrome do pânico tem recaídas quando a gente pensa que está curado. O pânico volta de novo? Doutor João vai falar pra gente junto com a Júlia, depois do intervalo, 2 minutos. E vou contar o Rodrigo, que tinha umas crises de pânico de madrugada. Já contar a volta. 2 minutos, até já. Bom, voltando, vamos só repetir a pergunta? Vamos. Vamos. Ó, a síndrome do pânico tem recaídas quando a gente pensa que está curado? O pânico volta de novo? Pode acontecer isso, doutor João? Pode acontecer sim. Conta aí, amor. Fala a tua experiência sobre isso, que é interessante a experiência dela sobre Júlia, isso. Eu achei que tava bem, né? Tava controlada, sem nenhuma crise. Gente, no meio do shopping, do nada, eu precisei ir embora, a boca começou a salivar. E aí você fica muito frustrada, porque eu tinha certeza que eu tava ok. Isso chama ilusão do controle, que a pessoa acha que não vai voltar a crise. Mas um toque bom que se dá é o seguinte, se você ainda tiver com medo de ter crise, ainda não sarou. Ainda tá com crise. Precisa não ter mais medo. Eu ainda Isso tenho, por exemplo, Agora, você vê, o Rodrigo, meu marido, ele há uns anos atrás, a gente estava começando a namorar. Ele dormia e acordava com um pânico no meio da noite. E aí eu segurava a mão dele e falava, mas não tem nada, respira, respira. Ele foi num psiquiatra, amigo nosso, e aí o psiquiatra deu, como ele nunca tinha tido, e as crises foram as primeiras que ele teve, deu uma técnica de respiração para ele fazer, de autocontrole, e falou, isso é a sua cabeça tentando te destruir. Não aceite, inverta o processo. E ele quando ele percebia que ele acordava e estava sentindo o coração disparar, e aí ele começava a respirar da forma que o psiquiatra ensinou, ele começou a controlar. Então ele falava para mim, cá, eu vou ter de novo. Eu falei, não vai, dá a mão. E a gente respirava junto. Então é muito louco, gente. Ele respirou comigo no McDonald's já. Então... Vocês fizeram isso? Já aconteceu também, Júlia. Pedi uma ajuda do Ronald. Preste atenção na sua respiração. É uma técnica muito boa. Prestar atenção na própria respiração. Que daí você foca, né? A gente ensina, né? Ensina a pessoa a ter consciência de que nada de mal vai acontecer, que aquilo é só uma sensação e que ela vai superar. Né? Porque muitas vezes não tem gatilho nenhum aparente. Você não sabe o que aconteceu. Então, né? mas esse... pronto-socorro. E esse é um outro processo. Às vezes a gente acha que está lidando bem com uma situação e, na verdade, o corpo da gente está equilibrado no caos, tentando mostrar para a gente que a gente não está ligando, mas aquilo está contaminando a gente de uma forma que a gente nem percebe, né? Isso, porque é o que a gente diz, você vai somando coisas que vão te desgastando e achando que você aguenta. Uma hora teu corpo te diz, a mente é como se fosse um músculo. Tem uma hora que ela fica exaurida e aí você tomba. É como entendeu? se ela Então, puxasse para te desligar e te reconectar de uma forma diferente. Mas por isso, gente, tem que buscar ajuda. E a ajuda que a gente está te dando aqui hoje é justamente para esclarecer suas dúvidas. Vai nas nossas redes sociais e deixa sua pergunta. Sejam bem-vindos ao Melhor da Tarde. Hoje, gente, estamos fazendo aqui um tirar dúvidas sobre síndrome do pânico, depressão, ansiedade. Dr. João Borzino, que é especialista em saúde mental, está com a gente. E também a esposa dele, a Júlia, que sofre com síndrome do pânico, ansiedade e depressão. Então, veja, casa de ferreiro, espeto de pau? Não, gente, tudo pode acontecer na casa de qualquer um. Essa é a questão. Por isso, a gente tem que ficar sempre atento, né, doutor João?
Sim, o que a gente tem que olhar como naturalidade, sem preconceito para os sofrimentos, não são nem doenças, os transtornos da cabeça, né? São naturais, a gente passa mesmo, faz né? parte. E a gente tem que se ajudar. Né? Verdade. Alex, tem mais uma pergunta, Alex? Vamos lá, Kátia. Olha, a Sueli Pérez, nossa telespectadora, te mandando um beijo. Ela conta o seguinte: estou com síndrome do pânico, ansiedade e depressão. Tudo junto. Por enquanto, ela está tomando remédios, que foi a orientação que ela recebeu lá do psiquiatra dela. Tá. Será que ela precisa também passar por terapia nesses casos? É a dúvida dela. Vamos até fazer o seguinte, já que o doutor João já esclarece, vamos mostrar aquele quadro de novo, boa, Alex? com os dados, né? É, porque Vamos a quantidade, gente, de depressão e síndrome de síndrome do do pânico né? e ansiedade que afetam as pessoas é gigante. Quer ver? A gente tem um quadro aqui, pedi para os meninos colocarem. É um número muito grande no mundo e no Brasil também. Ó, olha lá, Kátia. 4% da população mundial sofre com síndrome do pânico. São 6 milhões de brasileiros que sofrem com o distúrbio. Mas muita gente não tem diagnóstico ainda. Não tem, verdade. 50% das pessoas com a síndrome têm ansiedade e depressão junto com a síndrome do pânico. Exatamente. E o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Isso tudo com base nos dados da Organização Mundial da Saúde, né, Kátia? E a gente tem assustador. É assustador. E a gente tem os sintomas. Vou até lembrar, eu só vou passar aqui o que a gente pesquisou. E aí o doutor João já, se achar que alguma coisa não confere, já fala, tá, doutor João? Ó, alguns sintomas: sensação de perigo iminente, como se algo fosse acontecer, medo de morrer, dormência e formigamento nas mãos, nos pés ou no rosto, palpitações, ritmo cardíaco acelerado e taquicardia. Isso. Tudo tá isso? Certo. É um quadro que a gente chama de polimórfico, pode se associar mais coisas, aí pode aparecer mais coisas juntos, tá? Não é obrigatoriamente só isso, né? Mas isso aí é uma crise que a gente chama, isso é o chilique, tá? Tá. Síndrome do pânico é quando o indivíduo passa a ter medo de quando ele vai ser acometido por isso, sei lá quando. Quer dizer, ele já fica sofrendo, que eu daqui a pouco posso ter uma crise e sentir isso tudo junto. Eu vou dar um exemplo, eu tenho que buscar minhas filhas na natação, então eu já estou aqui. Ai, gente, tomara que eu não vá ter o ataque daqui a pouco. Isso. Lá na natação, entendeu? Isso que caracteriza a síndrome do pânico. Quando tem, assim, você tem algumas coisas no seu dia, tem dia que é tranquilo, mas hoje é um dia diferente pra mim, né? Óbvio. Tormento, né? E aí eu já tô assim, ai meu Deus, será que eu vou ter? Será que eu não vou ter? Não, relaxa, você não vai ter nada. Pode ficar tranquilo. Não, a gente aprende, né? Não ter mais. A dominar. Vamos só relembrar a pergunta, Alex, que você deixou no ar? Kátia, da Sueli. A Sueli, então, ela disse que foi diagnosticada com a síndrome do pânico, a ansiedade e a depressão, e por enquanto ela só está tomando remédios. Se é necessário fazer terapia, essa é a questão dela. Doutor João, Sueli tem que associar os remédios a uma terapia? Isso é importante? Sem dúvida alguma. Por quê? Remédio alivia, como se fossem analgésicos emocionais. Está com uma dor muscular, você toma um analgésico para fazer melhor a fisioterapia. Tá. Certo? E vai render melhor e ficar boa mais rápido. É a mesma coisa. Remédios são analgésicos, antidepressivos, ansiolíticos e remédios para ansiedade são analgésicos emocionais, não te ensinam nada. Eles fazem com que diminuam a sua dor, porque você tenha mais consciência e faça a fisioterapia da cabeça, que é a terapia. Aí você aprende. E aí, gente, a gente começa muitas vezes a ver o quanto que a gente se preocupa. Se preocupa antes da coisa acontecer e isso vai gerando a tal da ansiedade e tudo vem desmoronando, né? É isso mesmo. É isso mesmo, porque a gente se acha fraco por não saber, não conseguir conduzir. Piora. Rafa, tem uma pergunta aí? Tenho sim. Tem uma pergunta que, na verdade, é um combo de perguntas, na verdade, que são várias dúvidas recorrentes. As pessoas, elas perguntam o que elas têm que fazer quando elas já estão no limite, quando elas pensam já praticamente em tirar a própria vida. Como é que elas têm que fazer? Deixa eu lhe perguntar uma coisa, Júlia. Esquece que o João está do seu lado, o João marido. Você já pensou em algum momento em acabar com a sua própria vida? Já pensei. Só vai acabar o dia que eu morrer. Então, isso eu já pensei. Aí, doutor João, eu lhe pergunto. Quando a pessoa já chega a pensar nisso, isso denota um grau de síndrome do pânico, de ansiedade muito maior? Ou isso é, eu não vou dizer normal, mas aceitável dentro do processo da síndrome do pânico?
Na verdade, isso está mais ligado com a consequência que tudo tem. Isso está mais ligado a um sintoma de depressão. Geralmente, nas depressões, sejam crises depressivas, diferente de depressão doença, tá? Crise depressiva mesmo, as pessoas costumam pensar que se elas sumissem, isso não é, se elas morressem, simplesmente deixassem de existir, o problema estaria acabado, né? Isso não significa que ela está pensando em suicídio. Existe uma diferença entre pensar em suicídio e pensar em sumir para os problemas acabarem. Ah, né? entendi. São Pensar coisas distintas. como uma forma... Sim. O que ela descreveu, o que a minha esposa descreveu, o que a Júlia descreveu, é que ela sentiu vontade assim, se eu morresse, acabava toda essa agonia. E não pensando Entendeu? como ia fazer para acabar com essa agonia, para ela tirar a própria vida. Se a pessoa chega e pensa, e se pega pensando, eu vou fazer tal coisa para acabar com a minha vida. Esse já é um ponto importante para buscar uma ajuda de fato de um psiquiatra e, na verdade, com um médico, falar isso tudo e não chegar lá e esconder metade das coisas que sente e que pensa? É o que acontece na maioria das vezes. As pessoas têm vergonha, né? Não e pode chegam ter vergonha, já gente. muito mal. Né? Tem muita vergonha e chegam muito mal. Mas o falar que pensa que você imagina, por exemplo, tem vários pacientes que foram lá, penduraram uma corda, né? Nossa, já colocaram a corda no pescoço, né? E, por exemplo, tem um paciente que falou dele, escutou a mãe dele entrar e desistiu. Graças a então, Deus, né? Graças a Deus. Isso é um caso grave. E a gente, assim, não tem... mesmo que o indivíduo planeje, a gente não sabe quem é mesmo que vai cometer ou não. Por isso que é bom buscar uma ajuda médica para que você, quando você começar a pensar algo diferente do que você está acostumado, seja de uma ansiedade, de uma vontade de sumir, de uma vontade de acabar com a sua vida, que você busque a ajuda, porque a gente não sabe em que nível e que proximidade que a gente está de efetivar o pensamento ou não, né? Sim, a gente nunca sabe quem é. A gente sabe que homens se matam mais que mulheres, quem usa droga se mata mais que mulher, etc e tal, e fica mais atento a esses fatores. Alex, tem mais uma pergunta, Alex? Kátia, eu tenho uma pergunta aqui. Kátia, posso só complementar o negócio? Ele falou uma coisa rapidinho e eu vou dividir uma coisa que nem sei se eu deveria. Mas eu já tive 2 crises muito grandes de depressão na vida. E na última, uns 3 anos atrás, eu moro no 17º andar. Eu debrucei. E depois disso, eu procurei ajuda, faço terapia, tomei medicamentos. Então, é muito importante buscar ajuda, falar, não ter vergonha. Eu queria dividir isso aqui. Isso é importante. Tá? E você vê, gente, é muito mais comum do que a gente imagina. Sabe por quê? Do que a gente pensa. O Alex é uma pessoa que olhando e fala assim, o cara é super feliz. E é uma verdade. Ele é besteirento, ele faz a gente rir. E isso não quer dizer que a pessoa externe felicidade, que dentro ela tenha só felicidade. Exatamente. E é legal você falar disso, Alex, que às vezes as pessoas acham que a gente ri o tempo inteiro. A gente ri. Mas cada um ri de um jeito diferente. E o importante quando a gente está externando aquilo que a gente está tendo dentro da gente. E às vezes só um médico vai te ajudar a ver o porquê que você precisa mostrar para os outros uma coisa que você não sente. Será que não é melhor você buscar uma ajuda e demonstrar de fato só aquilo que você está sentindo? Exatamente. Sem esperar um julgamento? É isso aí. Não é? Mas foi legal você falar isso. E você falou agora há pouco também no programa, é isso, né? A gente não sabe o tamanho da dor do outro dentro, né? É verdade, só quem sente sabe. Verdade. Regina mandou uma pergunta e ela fala assim, boa tarde, pessoal lindo. Obrigado, Regina. Adorei o lindo. Vai falar com a gente. Desculpa. Ela disse que já teve síndrome do pânico, depressão, passou anos tomando remédio e ela disse que está sem tratamento, mas tem recaídas. Ela oscila bastante. Para reforçar, doutor, os tratamentos devem ser contínuos? Será que ela parou por conta própria ou não, né? Geralmente para por conta própria, viu, Cátia? Só no consultório. Desintegra, depois aparece de novo, às vezes desintegra, a gente não sabe onde foi parar. O mais importante que eu falo para os pacientes é o seguinte, e para os amigos e para as pessoas em volta, e é bom a gente elucidar, o que tem que estar sem medo de ter crise, sem medo do sofrimento, sem medo de que algo te tome e te jogue na cama. Nós somos responsáveis pelo que sentimos. Não conseguimos controlar imediatamente, mas aprendemos a dar vazão, a lidar com o que sentimos e a modular o sofrimento. Enquanto isso não acontece e você continua com medo que as coisas te tomem, não está curada. E hoje o objetivo é, com a depressão e síndrome do pânico, zerar.
Agora, né, acabar. doutor? Veja se o meu pensamento é correto. Quando a gente fala que a pessoa precisa tomar um remédio para pressão alta, ela vai ter que tomar a vida toda. Ah, minha família tem colesterol alto. Minha indicação médica, tomar um remédio para a vida toda. Quem tem diabetes vai tomar um remédio para a vida toda. Por que quem tem depressão acha que tomar um remédio para a vida toda, se for orientação médica, é um desmérito? Então, algumas doenças, a doença, a depressão mesmo, alguns indivíduos vão ter que tomar como crônico. Né? Existe um tipo de depressão chamado distimia, onde o indivíduo pode tomar para o resto da vida antidepressivo. E aí não tem Crises problema. depressivas muito fortes. Porque tem problema. E pode pensar exatamente simplesmente como uma doença crônico-degenerativa. Mas o que você falou é muito legal, porque assim, a pessoa tem que colaborar, né? Porque quem tem colesterol alto tem que tomar o remédio, mas também tem que fazer a dieta, ou seja, também tem que fazer a terapia, né? Porque só o remédio, se ele estourar, não vai adiantar, né? Se ele não fizer um pouco de dieta também, exercício físico. Então, a terapia, assim, acupuntura, terapia, caminhada, exercício, tudo isso, alimentação, olha aqui nós estamos falando de nutrição também, né? Esse dado, né? Também, então, e alimentação e tal, tudo isso vai colaborar com o processo de resolver aqui na cala. É um combo, né? Vamos ver mais uma pergunta, gente, que surgiu? Érica, minha filha tem 7 anos e é muito ansiosa. Como tratar uma criança ansiosa, doutor João? Ah, olha, isso aí, na criança, a ansiedade é muito do que tu falou, né? Porque você desde pequena ansiosa, né? Sim, e criei já a Luísa, Marina, a base da ansiedade. Acaba passando. Então, muito a mãe. Então, a gente tem que tratar muito a mãe, porque a mãe já dá aqueles gritos, né? Vê a criança pulando na cama e fala, não vou levar ninguém ao hospital. Você vai bater a cabeça, você vai morrer. Vai bater a cabeça, quebrar o queixo, ficar sem dente. Né? Então, então, já começa assustando a criança fica assustada. Então, temos que tratar muito a família junto. Então, a criança junto com a mãe e com o pai, né? Ou às vezes com o irmão, é muito familiar a coisa do tratamento da criança. Agora, uma criança de 7 anos ansiosa, tem que ver que tipo de ansiedade tem essa criança. Porque, como vocês disseram, às vezes os pais são ansiosos e deixam a criança meio que irritada, que parece para eles ansiedade, mas ela está tentando atingir a expectativa que os pais têm deles, né? Não, ou simplesmente viver reproduzindo aquilo que ela vê. É verdade. Né? Agindo como agem com ela, né? Simplesmente isso, é familiar. É verdade. Olha, gente, ainda tem tanta dúvida que chegou pra gente. A gente vai trazer de volta o doutor João Borzino e também a Júlia, pra gente continuar falando de síndrome do pânico, de depressão, de ansiedade. Mas vou falar uma coisa pra vocês, gente. A nossa busca no Melhor da Tarde é dar oportunidade a você, que é a oportunidade que a gente busca na vida pessoal da gente também, da gente esclarecer as nossas dúvidas sem constrangimento, porque o constrangimento cria barreiras. E aí, ao invés da gente buscar uma solução, a gente só aumenta o problema. Então, que você não aumente o seu problema e busque uma ajuda, sim, para tudo que você precisar, porque todo mundo precisa de todo mundo o tempo todo. Doutor João, posso passar seu Instagram? Pode passar, que hoje tem live lá no Instagram, às 8 horas da noite, em casa. E sobre o que vai ser a live? Hoje vai ser sobre ansiedade e impulsividade. Importante, hein? Gente, Instagram, @Dr. Borzino. Vai lá. Beijo, João. Beijo, Julia. Obrigada.